Olá pessoal, estamos de volta É mesmo, é? na nossa aula virtual, né pessoal? Eu digo assim de volta porque assim, o último encontro que a gente teve, né pessoal, foi presencial, foi sala de aula realmente, mas agora diante dessa situação, a gente agora tem que recorrer a esses métodos de aulas à distância, né? Estudos domiciliares aí para você. Nós vamos para o capítulo 3, Grandes Potências Econômicas. Está na página, a partir da página 46. As potências, o objetivo da aula é conhecer as principais potências econômicas do mundo, entender a geopolítica dos Estados Unidos. Eu vou apresentar quais são as principais potências do mundo, pessoal, mas hoje nós vamos conhecer apenas um pouco mais aprofundado, dado o tempo. O tempo de aula aqui, pessoal, vai sempre ficar restrito a uns 10 minutos. Pode passar uma coisinha e tal, mas eu vou sempre tentar respeitar esse tempo, tá bom? Então eu tenho que correr e tal para ficar dentro desse tempinho aí, tá bom? Então nós vamos ficar só com os Estados Unidos hoje. Aqui no capítulo de vocês, ele vai iniciar exatamente apresentando quais são as grandes potências, né, na página 46. Aí temos aqui, pessoal, Estados Unidos da América, Reino Unido, França, Japão e Alemanha, que são as principais potências que surgiram e que emergiram, cresceram bastante. Claro que o Reino Unido ele já era uma potência industrial e de certa forma também econômica desde o século XVIII, devido à Revolução Industrial e etc, né? Mas assim, gente, é após as grandes guerras, e no caso aqui, Segunda Guerra Mundial, que essas potências aí apresentadas vieram a ganhar corpo, ganhar notoriedade, assim, bem mais poderio, tanto econômico quanto militar, né? Temos no caso aqui as três primeiras, que são as potências que pertenciam à aliança que era chamada os aliados, que fazia parte do grupo dos aliados, que era Estados Unidos, Reino Unido e França, e o outro que era o eixo, né? Japão e Alemanha. Nossa, por que eles se tornaram potências? Gente, eles foram alvo de grandes investimentos a partir exatamente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ele não estava na linha de frente de guerra, então não teve nenhuma destruição de pontes, destruição de fábricas, destruição de nada, gente. Eles ficaram ali intactos, tudo muito bonitinho, e quando passou a guerra, quem foi que foi reconstruir? Quem foi que foi fazer empréstimo? Quem foi que foi, né? Então quem fez todo esse trabalho foi os Estados Unidos. Reconstruiu a Europa, quanto reconstruiu, no caso do Japão, também na África. Pós-crise de 2008, pessoal, surgiram também outras potências agora chamadas potências emergentes, que é a China, a Índia e a Rússia. E eu esqueci de enfatizar para vocês que como é que se define uma grande potência, né? Aí tem logo abaixo aí, o desenvolvimento econômico e o poderio militar. É meio que a lei do mais forte, pessoal. O mais rico, o mais poderoso economicamente e militarmente é o que vai mandar, trazendo um exemplo aí para o dia a dia de vocês, pessoal, é aquele menino que é o dono da bola lá no campinho. Então é ele que dita as regras, é ele que qualquer coisa eu vou embora e levo a minha bola. Ok? Então aqui é o que? Poderio econômico, cacau, e poderio militar. Nós vamos destrinchar esses aspectos, poderio econômico e poderio militar, somente dos Estados Unidos hoje, tá bom? Ele já falou tá bom 1 milhão de vezes. Esses dados aqui é de 2014, o PIB, que é os dados que aparecem no livro de vocês, tá bom? O PIB dos Estados Unidos nesse ano aí citado era de 17 trilhões de dólares. Aí você tem que fazer as continhas para ver o quanto é que vale aqui no Brasil, tá bom? Dá bem mais do que isso. E o exército dele é o exército mais equipado do planeta, é o exército mais potente, tá bom? Mas vamos falar um pouco mais dessa questão econômica dos Estados Unidos da América, gente. Os Estados Unidos da América ele começou a se desenvolver industrialmente a partir do século XIX, relativamente recente se comparado com o Reino Unido, né, que foi bem antes, um século antes, né, mas mesmo começando depois, teve aí vários fatores históricos que contribuíram para que os Estados Unidos ganhassem dianteira em relação a essas potências europeias. Uma característica dos Estados Unidos, do povo estadunidense,
é que eles têm uma característica muito forte de empreendedorismo, que é herdado da colonização deles pelos ingleses, pessoal. Os ingleses, eles são um povo muito focado, muito cheio de planos, cheio de projetos. Daí porque a revolução ocorreu lá, porque são um povo de projetos, de planos, de empreendedorismo. Os Estados Unidos, ele herdou isso e acabou que fortalecendo e desenvolvendo assim um potencial de um país bem mais equipado em relação aos outros, dada essa característica, né? Já surgiu com um povo bem focado, vamos dizer assim. Mas outro ponto, gente, o terceiro aí, exatamente o ponto de os Estados Unidos sair meio que ganhando, não digo ganhando só, ganhando na briga, na guerra, no conflito, mas ganhando em todos os aspectos, porque mesmo quando finalizar a guerra, é ele que vai ditar as regras pós-guerra, é ele que vai vender mais para o resto do mundo, tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial. E essa posição geográfica dos Estados Unidos, de distância dos epicentros dos conflitos, que é a Europa, basicamente, quer dizer, foi o que eu já comentei, não teve nenhuma ponte destruída por uma bomba, não teve nenhuma fábrica destruída. Então, terminar a guerra, os Estados Unidos está de pé, intacto e tal, com muito dinheiro para investir. Olha aí, que maravilha, né? Acabei de falar, o próximo ponto, planos de reconstrução pós-conflitos. Quem é que toma a dianteira é os Estados Unidos. Isso é um fator de diferencial para ele. Valorização de sua moeda e ela agora, a partir dos encontros que vieram depois da Segunda Guerra Mundial, definiram o dólar como uma referência, a moeda de referência para as transações mundiais, para o mercado mundial, que antes era o ouro, agora o dólar se torna essa moeda de referência, dado esse destaque dos Estados Unidos também, tá bom? Destaques industriais, pessoal. Bens e indústria de base e bens intermediários, que é o que? Mineração, siderurgia, petroquímica, automobilística, além de altas tecnologias, como informática, eletrônica, aeroespacial e bioquímica. Vamos a outros destaques no setor agroindustrial, gente. Bem, os Estados Unidos também se destacam nesse setor, empresas rurais com alta tecnologia empregada, os produtos que se destacam de milho, soja, trigo, leite, suínos e aves. Outro conceito que eu queria trabalhar com vocês, além dessa parte aí, inicial, pessoal, eu queria falar também de uma tática dos Estados Unidos, que é o protecionismo. Isso é um conceito, gente. É um conjunto de medidas a serem tomadas no sentido de favorecer as atividades econômicas internas, reduzindo e dificultando ao máximo a importação de produtos e a concorrência estrangeira. Ou seja, se eu tenho no meu país um produtor de mouse, então eu vou dificultar a entrada de mouse para concorrer com o mouse aqui do meu país. Isso é chamado de protecionismo, tá bom? Influência cultural dos Estados Unidos. Isso ajudou também os Estados Unidos a se destacar no mundo? Claro, essas empresas, elas seguiram o bonde do país que vai se destacando no mundo. As empresas também vão agora, as multinacionais, as transnacionais, vão querer fazer do mundo o seu mercado. Eu coloquei aí uma lista enorme aí de marcas, né, que se destacam no mundo, tá bom? Por fim, qual é o poderio militar dos Estados Unidos? Eu já citei, é o exército mais equipado do mundo, mas eu peguei só um aspecto, que é a quantidade de ogivas nucleares que cada país tem no mundo, e aí fazer aqui a comparação com os Estados Unidos da América, gente. Bem, pela apresentação que vocês verem aqui, os Estados Unidos e a Rússia é que lideram, né, essa questão de ogivas nucleares, mas não é o único aspecto. Eu disse que ele é o mais poderoso, mas não só pelas ogivas, né? É pelo número de soldados, é pelo número de tantas outras munições, tantos outros aspectos. Eu peguei apenas um, e esse aspecto que eu peguei, que são armas nucleares, quem lidera são os dois, né? A Rússia e os Estados Unidos. Exatamente os dois que eram do lado dos aliados, né? Na Segunda Guerra Mundial. Ficaram com muitas armas nucleares, né, pessoal? Mas tem outros aí que só ficam um número bem reduzido. Agora, quem é que vai mexer com alguém que tem uma arma atômica, né, pessoal? Que utiliza a fissão ou, esqueci a outra palavra, do átomo para construir uma arma, para explodir e tal. Fica complicado, né? Você lutar com
um país desse nível. Por fim, gente, está em atividade. Eu tenho que ir correndo, gente, porque, como eu expliquei para vocês, o nosso tempo é 10 minutos, né? Sempre esse, pode passar um pouquinho, mas a gente não pode. Então, gente, eu passei a orientação para vocês em relação ao uso do aplicativo do Aluno Online. Vejam esse vídeo, tem as orientações lá, como vocês utilizar, tanto para ver o que eu mandar, quanto para vocês mandar de volta para mim a atividade, a fotozinha com a atividade, tá bom? Vejam lá. A atividade de hoje é simples, é só o que você compreendeu da aula de hoje. Claro que tu pode pesquisar, outros professores e tal, faz um comentáriozinho bem legal, como só vocês sabem fazer, tá bom? Tira uma foto do caderno, só pode mandar, gente, uma foto, tá bom? Então tentem fazer a atividade em uma página, eu sei que é uma perguntinha só, tá bom? Mas eu já estou avisando para as próximas atividades, né? A gente vai sempre tentar fazer em uma página, tá bom? Porque só dá para enviar uma foto ou um arquivo, a não ser que vocês façam PDF com mais páginas e tal, e me mandem. Mas é isso aí, gente. Valeu!